Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E não sei se vocês sabem, se vocês gostam de receber amigos em casa, né? Hoje aqui para mim é uma felicidade muito grande. Por quê? Vou falar de algo que eu amo, né? Que é educação. Vou falar de princípios, vamos falar sobre trajetória, mas vou falar tudo isso com um amigo. Magá, muito bom te receber aqui. Prazer demais ter você aqui. Ô, Ti, muito obrigada, o prazer é meu. E eu tô me sentindo de fato em casa, né? A gente quase não se conhece, né? A gente quase não conhece a história um do outro, né? Pois é, e eu sou seu fã. Ah, você é recíproco demais porque eu vi a sua trajetória, né? Eu vi muita coisa acontecer na sua vida e vejo onde você chegou, o que o seu trabalho tem produzido, né? O que você tem feito assim de produções, o quanto a sua vida é satisfatória, né? Então acompanhar a sua trajetória tem sido uma coisa muito feliz. Mas eu gostaria que para a gente começar você falasse dentro do que você faz hoje, que você trabalha com audiovisual, com pesquisa, com educação, qual que é a sua primeira lembrança que te encaminha para essa área que você atua hoje? Nossa, essa aqui você já me ouviu falar muitas vezes. Eu costumo falar que eu não escolhi o audiovisual, né? O audiovisual me escolheu. E eu sou fruto de um projeto social que atuou, né, por muitos anos na Zona Norte de Ribeirão, chamado Filadélfia, qual você fazia parte. Sim. E esse projeto me atravessou. Eu não acredito em sorte, cara, mas eu tive o prazer de conhecer pessoas que me mostraram um caminho de princípios, um caminho de uma profissão mesmo. Aquilo que normalmente algumas pessoas mais privilegiadas recebem em casa. E eu não tive esse privilégio de ter em casa, mas eu acredito que algo maior colocou no meu caminho essas pessoas, esses projetos, a cultura, a arte, como um guia mesmo para minha trajetória. E dentro dessa trajetória, você falou da arte e da cultura. O audiovisual é algo que você seguiu como profissão, mas você teve pezinhos e passos em outras áreas da cultura e da arte, né? Conta um pouco assim sobre o que te apaixona e o que faz seu olho brilhar em outras áreas da cultura e das artes, não só o audiovisual. Cara, a dança, né? Com certeza, eu acho que até hoje eu encontro na dança uma forma de falar sem usar a boca e as palavras. Quando eu não consigo expressar em palavras, rola uma dança no chuveiro. Quem me segue no Instagram vê ali alguns flashes que eu compartilho disso, porque é uma forma de conectar com a alma. Então, o nosso corpo ele é tão rico, né? E a arte, ela traz várias formas e possibilidades de expressão. Hoje, eu com um amigo, a gente tem um projeto que é voltado para a arte e para a cultura, que é a Casa Amarela, né? Tem o objetivo de levar... Ele é uma pessoa que escreve poesias, e então a galera acredita na cura através da escrita. Então, escrevem poemas, faz sarau, e tem oficinas também que a gente monta, inclusive de audiovisual tá na lista. E a arte é uma forma da gente se conectar sem falar nada. E você falou do poder curativo da escrita ali, né? O quanto que você acredita no poder curativo e o quanto que esse poder curativo foi importante na sua vida, o quanto o contato com as artes foi importante para o seu processo de vida, para o seu processo de superação de algumas dificuldades, quanto isso fez diferença na sua vida? Total, sim. Eu consegui ter um caminho, né? Uma possibilidade. A gente conseguir se enxergar, ver as suas potências por diversos ângulos, né? E conectar com outras pessoas também, que fazem a diferença, que também têm essa mesma visão, que constrói essa mesma trajetória. Então, eu vejo muito como mais que um guia. Eu acho que é algo que é um com o ser humano.
é uma coisa que não dá pra gente separar. É como corpo, alma e espírito, Uhum. que é um respiro pra gente. É um respiro para as nossas aflições, para aquilo que às vezes a gente nem consegue compreender, mas só sentir. E aí, E aí flui. e aí flui. Você tocou num assunto, né, que tem a ver com, inclusive, o nome do podcast, né, que são princípios, né? E conhecendo um pouco da sua trajetória, eu vi o quanto você aplicou alguns que fizeram muita diferença na sua vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre algo que eu vi você fazer, e eu via, tipo, muita coragem nisso, e muita ousadia, que eu acho que são duas características muito marcantes sua, é, e, e é a fé, né? Eu já vi você muitas vezes falando as coisas que não são como se já fossem. Eu vi muitas vezes você falando não aquilo que você vê, né, mas aquilo que você quer viver. É, como que isso mudou a sua vida e como que você aplica isso no dia a dia, assim? Cara, eu acho que é o mais importante de tudo. Porque se não tiver a esperança, né? A gente vai falar daqui a pouco mais sobre educação e Paulo Freire fala sobre esperançar, né? No verbo. O verbo esperançar. Se eu não acreditar em algo maior, em algo melhor, eu não consigo sair da minha cama. E uma vez eu vi que eu vou gastar a mesma energia para não acreditar que se eu gastar para acreditar. Então por que que eu não vou acreditar, né? E se nada disso tiver no final uma recompensa, será que eu vivi aquilo que eu gostaria, da forma que eu gostaria? Tipo, se eu acreditar, eu não tenho nada a perder. E se eu não acreditar, eu perdi a chance de acreditar. Muito bom. Então eu tento. A gente fala muito sobre sonhos na Casa Amarela, né? E às vezes isso pode parecer algo, vamos dizer assim, lúdico. A própria Casa Amarela era um sonho, né? Era um sonho. Era um sonho, tipo, quando eu estava com amigos, que eu tinha momentos de paz e harmonia, e a gente sentia como estava numa família ali. Só que não era uma família tradicional. É uma família que a gente escolhe, que a gente constrói, que a gente alimenta, é aquela que nos nutre de verdade. E às vezes, muitas vezes, eu gostaria que fosse só às vezes, mas muitas vezes não tem isso naturalmente. Então a gente precisa construir. E por que que a gente tem que ir embora depois? Não, eu quero continuar com os meus amigos, eu quero compartilhar como foi meu dia, tomar café da manhã junto, né? Trocar experiências. Então, por que não dividir a casa e as contas, os problemas e também os momentos bons? E eu encontrei um amigo que estava nessa mesma vibe, e aí a gente criou essa casa para receber também outros amigos no final de semana, para fazer intervenções artísticas, para a gente fazer um almoço junto, para ter momentos juntos. Então, acredito assim, que primeiro eu sonho, primeiro eu imagino. E eu começo a sentir como se aquilo fosse real. E com o tempo, eu vou dando passinhos. E quando eu vejo, putz, Ana, aconteceu, aquilo tá ali, é real. Mas primeiro eu preciso sonhar, primeiro eu preciso acreditar e criar essa possibilidade. Eu acho que é aí que a arte entra. A arte permite que a gente imagine, que a gente crie, que a gente sonhe, para além do óbvio. E é interessante que sai do campo só da imaginação, e eu já vi você fazendo isso várias vezes, e começa a sair para um campo de falar sobre, né? É falar sobre aquele, ao invés de você falar sobre a situação que você vê e que às vezes não é tão agradável, você começa a falar sobre aquilo que você quer viver. Isso acaba virando um estilo de vida. Com certeza. Cara, se eu for reclamar, a gente tem muitos motivos para reclamar do que está acontecendo. Guerra, fome, injustiça. A gente tem muitos motivos para reclamar. Hoje de manhã eu estava no laboratório conversando com o pessoal e aí nossa internet caiu. E aí teve muito tempo para a gente refletir sobre as coisas. Imagina quem trabalha essa internet hoje em dia, não? E aí a Rafaela, ela é historiadora. E ela estava falando, né, o quanto a guerra mexeu com ela.
E ela ficou pensando nas pessoas que estavam lá, sofrendo. E ela falou, o que que essas pessoas gostariam de viver? Porque isso deixou ela muito deprimida. Então, já que eu não posso fazer nada por essas pessoas, eu vou tentar viver algo que é o que elas gostariam, para honrar essas pessoas. Eu não vou reclamar da minha vida. Eu vou criar espaço para honrar as chances e as oportunidades que eu tenho de viver aquilo que aquelas pessoas não podem viver. E eu vejo muito isso, assim, de onde eu vim, do lugar onde eu saí, da família de onde eu vim. Ninguém na minha família tinha feito faculdade. Ninguém na minha família imaginaria, nem nos melhores sonhos, assim, trabalhar dentro da Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade do Brasil, reconhecida. Uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo. Pela minha bagagem, pelo meu repertório, fazer o que eu faço hoje, tá onde eu tô ocupando um lugar que eu sinto que é de muita honra e respeito dos meus amigos de trabalho, das pessoas que me orientam lá dentro. Vem muito desse lugar, eu acho que, cara, não era possível. Não podia ser. Mas no meio do caminho, eu comecei a criar realidades, imaginar realidades que pudessem ser diferentes e acreditar nelas. Por mais que eu ouvi várias vezes, você não. Ou, você não tem perfil para isso. Ou, tudo bem, você pode ser você, mas aqui não. Então, como que eu imaginar que eu poderia ser eu integralmente acreditando no que eu acredito em todos os lugares? Parecia que as coisas não se condiziam, tipo, elas não poderiam andar junto. Princípio e ser eu mesmo. Sim. E sem esses princípios, sem acreditar e sem dizer, né? Porque falar é um ato de ação, aquilo que se acredita para além do que se vê, não era uma possibilidade de chegar. E quem acompanha a sua trajetória conseguiu ver, né, você alcançando esses lugares, você chegando nesses lugares. E tem alguns episódios que eu gostaria, assim, que você falasse, por exemplo, tem uma história que eu já vi você contar, a gente não precisa dar nome de empresas aqui, mas parece que você trabalhou numa empresa e aí tava rolando lá uma troca de CLT para MEI, de MEI para CLT, e aí ia ter uns descontos, algumas coisas. E aí chegou no seu dia de conversar, naturalmente todas as pessoas teriam desconto no salário, mas acho que antes de você ir para essa conversa, você teve uma conversa com você mesmo e você reverteu toda a perspectiva de negociação. Conta essa história pra gente, Magá. Então, quando alguma regra é posta na mesa, eu fico pensando, cara, isso faz sentido pra mim? Porque eu acho que tudo é construído, né? Tudo é construído, nada tá pronto. E aí chegou um momento nessa empresa que as pessoas trabalhavam como MEI e elas iam ser CLT, e eu trabalhava num cargo de audiovisual. E aí eu falei, poxa, eu acho mó legal ser CLT, porque você vai ter férias, vai ter 13º, mas eu não quero abaixar meu salário. Pelo contrário, eu quero aumentar o meu salário. E aí me parecia uma coisa meio ousada, né? Você vai negociar, cada pessoa estava negociando individualmente. Você vai negociar para, além de ser CLT, ainda aumentar, não manter, eu não queria manter. Que manter já não era uma possibilidade. Sim, Eu queria aumentar o meu salário. E primeiro, eu olhei pra mim, falei, você acha que você merece isso, cara? Você acha que você merece mesmo? E eu olhei pra tudo que eu fazia lá dentro e com certeza eu merecia. Trabalhava horas a mais, tinha um volume alto de entregas e fazia o meu melhor. Então, era justo que eu tivesse uma recompensa à altura daquilo. Então, primeiro eu acreditei que eu merecia. Foi o primeiro passo. Me convenci de que eu merecia. E quando eu cheguei na negociação, eu olhei pro responsável da empresa e falei, olha, eu sei que eu tenho que escolher se eu quero continuar sendo MEI para manter o meu salário ou se eu quero ser CLT e diminuir meu salário. Mas eu tenho uma contraproposta para você. Eu gosto muito de estar aqui, eu sou muito grato pelo que essa empresa tem feito por mim. Eu fiz isso durante esse tempo e gosto de fazer isso e faço o meu melhor. Por isso, eu acredito que eu
mereça não só ser CLT, mas tá na hora de eu ter o meu aumento. A pessoa achou ousado, ela riu, desse jeito que você riu agora. Um pouco, tipo, o que esse cara tá arrumando? Um meio deboche, meio surpresa. É, esse tom. Aí ela falou, tá bom, Tá feito. tá feito. E aí, então, tipo, eu acho que foi isso, assim, acho que foi essa questão da ousadia, de acreditar. Essas suas histórias são muito legais, assim, porque realmente foge do comum, né? As pessoas geralmente, quando elas estão diante de uma situação adversa e uma regra, ela fala, bom, essa regra é para todos. Acho que você encarou bem aquele, tipo, eu não sou todo mundo. E tem uma coisa que a gente pode falar de alguns privilégios, e não dos privilégios de uma maneira pejorativa que a gente vê na sociedade hoje, né? Pessoas com privilégios em detrimento dos direitos dos outros, né? Mas tem um privilégio que eu sei que você vive e eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que é muitas pessoas possuem um emprego e através desse emprego, desse trabalho, elas são remuneradas e elas pagam o seu custo de vida, né? Sua vida com esse emprego. Eu vejo que você não tem um emprego, você tem uma profissão muitas pessoas fazem algo, vendem suas horas de vida em troca de um salário e pagam suas contas. Eu vejo que na sua área você tem um amor pelo que você faz e você faz aquilo que você ama e através de fazer aquilo que você ama, você paga para isso e aí você tem uma condição de vida, né, por trabalhar com aquilo que você ama. O quanto você vê que isso é um privilégio? Porque a maioria das pessoas trabalham para viver e elas têm uma profissão independente se elas amam aquilo ou não. E você tem uma paixão, um amor muito grande pelo que você faz, né? Como que você enxerga isso na sua vida? Então, pra mim, sempre foi desesperador fazer alguma coisa sem significado. Eu não posso fazer, mesmo que seja audiovisual, se eu não, no final do dia, não ver que aquilo contribuiu de alguma forma para algo que eu acredito, não valeu o meu dia. E hoje eu posso dizer sim que sou privilegiado, porque eu acredito no trabalho que eu estou fazendo. E assim, uma frase que eu aprendi com um amigo, que ele é bem barbudo, Diga. onde tem pessoas, tem problemas. Pessoas, todas as pessoas vêm com bagagens e com histórias e com feridas e com dificuldades. Então, assim, meu trabalho não é perfeito, né? Porque nós somos pessoas. Mas um diferencial que tem lá é que são pessoas que entendem o propósito do que estão fazendo. E por mais que a gente concorde em discordar, no final, cada um está colocando a sua colaboração em prol de algo maior. E aí, usar o audiovisual hoje para pensar o roteiro, para pensar em pesquisas que vão levar para a sociedade de forma democrática e não apenas em forma de artigo, que não é algo acessível para todo mundo. Cara, isso faz muito sentido para mim, isso faz com que eu queira passar, de fato, por qualquer desafio. Porque os desafios ficam pequenos perto disso. É o que me motiva, é o que faz sentido. É o que você falou, é um trabalho que faz sentido. Para a gente chegar nesse trabalho que faz sentido, eu sei que você passou por algumas empresas, quando você começou no audiovisual, agência, TV pública, né, TV Câmara e tal. Como que o Laps surgiu na sua vida e o que é o Laps? Eu adorei essa pergunta. Eu gosto muito de contar isso, porque foi semeando que o Lep surgiu na minha vida. E eu acho que eu nunca te contei essa história. Ixi, lá vai. Ó, gente, história inédita aqui, tá? Eu conheço 250 mil histórias do Magá. Essa eu não conhecia, então vamos lá, Magá. Talvez você conheça, tá? Que eu não tô lembrando de ter te contado. Eu tenho uma relação com a cultura xamânica indígena há 3 anos. 3, 4 anos. Que eu consagro a ayahuasca, né? Com muito respeito à natureza e o xamanismo. O xamanismo, ele é uma filosofia de vida que vem dos povos originários.
E lá eu conheci um casal de pesquisadores do Laboratório de Psicobiologia da USP que precisava de alguém para fazer um vídeo para uma pesquisa com ayahuasca. E eles não tinham recursos para pagar o vídeo. E ia participar de um festival e tudo mais. Aí eu falei, olha, eu trabalho com audiovisual e vai ser uma honra para mim ajudar vocês. Não cobro nada por isso. E aí, inclusive, eu peguei ali um Zoom seu emprestado, então talvez... Mas eu fui gravar e tal, e fiz meu melhor. O documentário até ficou numa posição interessante, né? Tá no YouTube, no canal da USP de Psicobiologia. Você captou e editou? Captei e editei. Gostei do resultado do trabalho, assim. E aí uma pessoa, que é um colombiano, trabalhava junto com o Enis no laboratório, viu o vídeo e falou, olha, eu trabalho num outro laboratório que precisa de um outro vídeo, que era o LAPS. Aí eu podia mandar orçamento, eles tinham recursos, né, já para fazer, e montei uma equipe ali com pessoas que eu gostava e confiava, e a gente fez a produção assim, eles conheceram o meu trabalho. Mas foi semeando num outro laboratório e colhendo no LAPS. É engraçado, né, você falar sobre semear, que semear é um princípio que as pessoas às vezes não sacam muito, né? Que se a ideia é a gente prosperar, se a ideia é a gente ter condições melhores, a primeira coisa que vem na cabeça é o como eu posso ajuntar, né? O quanto eu posso guardar recursos, dinheiro, o quanto eu posso investir, em quanto eu posso colocar na poupança, porque já que eu quero ter mais, eu preciso ter mais sementes, né? Mais dinheiros. E essa questão do semear que você disse tem a ver com dispor de, né? Você colocar recursos que você tem, o seu tempo, o seu conhecimento e às vezes o seu dinheiro, porque se você vai para algum lugar gravar, você não se teletransportou, né? Você usou combustível, você teve que comer, enfim. Então você colocou recursos num projeto sem retorno financeiro nenhum e isso te abriu uma porta para trabalhar no LAPS. O LAPS é laboratório? É um laboratório de estudos e pesquisas em educação e economia social. E aí a pessoa do audiovisual cai num laboratório de pesquisa com um monte de pesquisador, a galera tudo... Tem uns matemáticos lá, tem essa Economistas. galera de estatística e tal. E o trabalho de vocês, agora entrando um pouco, né, nesse trabalho que você faz hoje, o trabalho de vocês é um mapeamento, é uma pesquisa sobre a saúde da educação? Seria mais ou menos isso ou não? Eu acho que também. A gente está bem preocupado com a qualidade da educação. Mas o LAPS tem 5 agendas. Tem a primeira infância, né? Então vai entender ali o processo do bebê mesmo, qual que é o desenvolvimento desse bebê até ele chegar com 5, 6 anos. Aí tem essa agenda, né, que vai falar sobre alfabetização, quais são as melhores metodologias, Legal. avaliação da qualidade da educação infantil, Sim. quais são as necessidades que essa criança precisa ter. Aí a gente tem uma agenda de desenvolvimento integral, né, que vai para o lado mais do socioemocional desses jovens e adolescentes. Tem a agenda de gestão escolar, Interessante. como que o gestor pode adquirir ferramentas, muito de formação para gestores também. Agenda de violência e criminalidade e agenda de transição de escola para o mundo do trabalho. Então, cada grupo de pesquisa, cada agenda é formado por um grupo de pesquisa. Então, tem algumas que já estão mais maduras, já tem instrumentos, projetos mais solidados, que inclusive já estão virando políticas públicas. Legal. E outras que ainda são mais recentes, né? Tem a agenda de violência e criminalidade também, que ela olha muito quais são os fatores que levam o jovem para esse mundo, o que tira o jovem da escola, né? Quais são as propostas que chegam, estudam os cenários, principalmente no Ceará, que tem um índice muito alto de violência, mas também por que um estado que tem menos recursos financeiros tem uma nota muito boa no INDEB quando se fala da cidade de Sobral,
Mas também é um local extremamente violento, onde tem vários ataques em escolas, onde tem muitas facções. Então, como que essas contradições Muito acontecem contraditório, não? nesse espaço? A gente tem um escritório lá em Sobral, então, algumas pesquisas que é um estudo longitudinal, que o laboratório busca entender os fenômenos por trás, se o que Sobral faz é replicável, se não é replicável, inclusive um spoiler, a gente está fazendo, a Amanda está dirigindo um documentário sobre a história de Sobral para o Brasil, né, para lançar e para a gente discutir, trazer esse tema para a mesa. Cara, aí, quando você vai contando um pouco do trabalho do LEPS, eu vou entendendo cada vez melhor aquilo que você falou, de eu não admito fazer, eu trabalhar com aquilo que não faz sentido, né? E o não faz sentido isso muda a vida de quem? O que eu faço impacta a sociedade, muda a vida de alguma pessoa? E aí você me disse que, inclusive, algumas pesquisas já se tornaram políticas públicas. Eu fico imaginando o tamanho dessa satisfação, né? De você participar de um processo onde existe um levantamento de dados e de informações e você vai ali capturar e vai registrar depoimentos e aí você vê isso sendo colocado em prática em forma de uma política pública que vai mudar a trajetória daquela comunidade, daquela sociedade, daquela cidade. Eu acho que deve ser um prazer incrível, né? E falando sobre prazeres incríveis, eu imagino o tamanho também, não só imagino, mas como eu já pude ver, um pouco da sua felicidade de participar de um projeto, de um longa, de um documentário, um longa-metragem que chama Os Esquecidos. Esquecidos, crise Esquecidos. nos anos finais. Conta um pouquinho pra gente sobre como você chegou nesse projeto e qual é a sua participação nesse projeto. Esquecidos é muito especial, porque ele foi a minha porta de entrada no LEPS. O LEPS já estava transformando essa pesquisa em um documentário. Na verdade, eles queriam fazer um material de denúncia, porque hoje no Brasil existe o Pacto Federativo, que é o governo estadual cuida do ensino médio e o governo municipal cuida dos anos iniciais. Mas quando entra ali no ensino fundamental 2, né, fica uma coisa meio sem responsável por aquilo. Então, pensam-se poucas políticas públicas para essa área, planos de ação. Então, é uma fase que, na vida do ser humano, já existe uma transição. Está passando da infância para a adolescência. Mas esse adolescente, ele não se vê mais como criança, ele chega meio metro, né? Sim. Ali, para ter um tempo de 50 minutos com cada matéria dividida, antes eles tinham um professor só, e aquilo tinha uma proximidade, uma segurança maior. Ele era visto, ele era acolhido, sabia a roupa que ele foi no dia, se estava tudo bem, se não estava. E você começa a ter mais uma relação rápida, de 50 minutos, com um adulto estranho de cada vez. E isso dá um grande senso de não pertencer, né? E aquele desenvolvimento do corpo que está mudando, a mente está mudando. Então, o laboratório já havia fazendo um trabalho de pesquisa profunda para dizer, Brasil, nós precisamos pensar em políticas públicas para o ensino fundamental 2. Nós precisamos olhar para esse segmento que é um gargalo, que está abandonado. Magá, e esse projeto você fez a parte de audiovisual, mas quem são as pessoas que já estavam nesse projeto, nessa pesquisa, antes de você chegar? Então, antes de eu chegar, o laboratório já tinha um grupo de pesquisadores sênior nesse projeto e uma pessoa convidada, que é a Laed, né? Ela fez um trabalho de entrevistar pessoas que são especialistas nesse tema, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, outros pesquisadores que também gostam desse assunto. E ela já tinha todo um acervo para conduzir nosso roteiro. E tem a Mayra, tem o Ricardo, que são especialistas em Fundi2. A Mayra é especialista em Fundi2, o Ricardo é um psicólogo do laboratório. E eles já tinham começado esse projeto antes da gente chegar. E depois tiveram a ideia de transformar num documentário.
E aí queriam uma equipe de produção audiovisual que fosse também um pouco mais sênior, né? Que não tinha ainda uma equipe de audiovisual no Tinha laboratório. estagiários ali de audiovisual, de multimídia. Tinha pessoas da comunicação, mas que na verdade não eram economistas. Ah, muito bom. Para comprar os equipamentos, ótimo, tô brincando. Eu imagino que as pessoas, elas estão num laboratório de pesquisa, e, óbvio, elas têm a formação, ou está em formação, ou tem uma formação, mas quando vão surgindo as demandas, se você tem paixão pelo projeto, você vai aprendendo a fazer coisas, né? E às vezes algumas coisas fora da sua área. Uma pessoa que eu preciso citar aqui também é a Aline Carvalho, que ela é pedagoga e ela tem um pé na arte muito forte, né? Uau. Que ela fez teatro, ela é muito autodidata no audiovisual, então ela aprendeu com cursos da Brainstorm a fazer edição, a fazer captação. E foi se especializando, assim, de uma forma muito vendo vídeo e conseguiu fazer trabalhos bem bonitos. Inclusive, foi uma das pessoas que dirigiu o documentário. E me fala um pouco agora sobre essa sua experiência no documentário. Eu imagino que você foi gravar com esses especialistas, com várias pessoas que entendem do assunto, que dominam, que pesquisam nessa área, já pesquisaram nessa área. Mas eu queria que você começasse pelos alunos, porque eu imagino que você deve ter conversado para esse documentário você escutou muitas histórias, né? E o que você ouviu, assim, que te impactou nesse meio do caminho? Muitas, muitas histórias. Sabe uma coisa que eu aprendi no início desse documentário? Que às vezes as coisas vão acontecer e vão frustrar as minhas expectativas. Mas o fato de frustrar as minhas expectativas pode me surpreender. Porque eu cheguei perguntando para as crianças, como crianças, adolescentes, né? Como é a escola? Você gosta da escola? Como você se sente? Aí o primeiro menino era um menino branco. E ele era um menino branco, aparentemente dentro de todos os padrões. E ele falou, me sinto bem. Aí eu fiquei, não é possível. Tá tudo bem. E aí depois eu fui desenrolando, né, a conversa com ele. E aí ele trouxe algumas respostas que eram muito sensíveis. E que as experiências que ele tinha, na verdade, eram experiências tristes. Só que ele só queria ter o necessário para viver. O básico para viver. Então, por trás desse tá tudo bem que eu recebi várias vezes, conforme a gente ia conversando, que eu achei que assim, eu ia chegar com a câmera e eles iam me contar tudo o que acontece na escola. Ah, tá. Você achou que ia ser facinho, assim. Expectativas. Sim, expectativas. As pessoas vão falar sobre os problemas. Vamos conversar. Mas aí foi um processo. E conforme cada criança foi falando, né? Cada estudante foi falando, eu percebi ali que cada frase, ela é muito mais profunda do que eu tinha de compreensão naquele momento. Depois na edição, depois quando eu assisti 556 vezes o documentário, né? Em cada debate. E esse menino me marcou muito, porque a última pergunta que a gente faz é, você tem sonhos para o futuro? E ele responde, se eu tiver o suficiente para viver, comer, já tá bom. Nossa. E depois Começa a chorar na hora já. eu descobri que esse menino tinha um irmão que tinha uma deficiência física. E aí a mãe dele é super envolvida com a escola, né? A família dele é bem presente na escola. A família não, a mãe. E eles enfrentam essa questão de saúde do irmão. Aí eu falei, nossa, Ele tem uma outra perspectiva da vida. a perspectiva dele é outra. Esse menino não é, tipo... Ele sabe o que é sofrimento. Sim, sim. Então foi o primeiro grande aprendizado, assim, pra mim, né? E uma outra menina que eu preciso falar, que é a Luana. É a Luana, a Maria Letícia. As duas, né? Foram muito importantes. Mas a Maria Letícia, ela me parou no corredor e falou, eu posso dar uma entrevista? Gostamos de pessoas assim, né? Falei, oxe, claro, por que não? Fiquei muito feliz que ela parou pra... Era onde essa escola? É uma escola municipal na Zona Norte ali, chama Neuza, a escola.
dirigido pela Carla, a diretora. Inclusive, a Natália, uma amiga nossa, estudou nessa escola. Quando eu tava fazendo as gravações, ela respondeu um story e falou: eu estudei nessa escola aí. É uma escola, então, na Zona Norte de Ribeirão Preto, é isso? Isso. Legal. É Zona Norte? Nem não é Zona Norte, é uma zona periférica, mas não é Zona Norte. Enfim, então, Luana e Maria Letícia. Maria Letícia. A Maria Letícia me parou, pediu pra dar entrevista, e aí ela começou a falar coisas tão profundas. Eu fiquei chocada. Assim, que ela queria ter uma escola, que na escola dela as pessoas iam poder escolher o que ia fazer. E era sobre isso mesmo. Sem ela saber o que era o documentário. Ela tava sobre o que era. Uhum. E depois, né, quando a gente terminou, a mãe dela foi com ela assistir o documentário e ela falou algumas coisas que eram bem difíceis para uma mãe ouvir, né? Para qualquer pessoa, na verdade, ouvir, não só para uma mãe. E eu vi que a mãe dela ficou bem emocionada no dia da exibição, que a gente convidou os alunos. Eu imagino que essas experiências são únicas, né, nessa construção desse projeto que é marcante para a sua vida, e eu imagino que tem episódios seus, né, nessa construção que são marcantes. E eu queria que você citasse também que dentro desse trabalho que o LEPS faz, um personagem importante nisso tudo é a figura do professor, né? O que você ouviu de educadores, de professores que te impactou também? Tem algum depoimento que você pode citar? Cristina. A Cristina é uma professora de educação física, que ela tá no documentário. Já tô dando vários spoilers. E depois a gente vai falar onde as pessoas podem assistir, mas esse spoiler eu acho que faz sentido aqui. Sim. E ela dá aula pro Fundi 1 e para algumas turmas do Fundi 2. Isso, Fundi é ensino fundamental. Ensino fundamental 1, que é ali do 1º ao 5º ano. E aí, essa Cristina chegou, né, para conversar com a gente toda aberta, né, uma recepção acolhedora. Uhum. E aí, a fala dela que mais fica na minha cabeça é: se ela for ouvir todos os alunos que quer falar com ela, já dá 1 hora. E deu uma aula. E acabou, porque 50 minutos. E já foi a aula inteira. Mas que eles chegam com a necessidade de acolher. E ela diz: eu quero acolher, mas eu não consigo acolher. E ela fala com uma emoção tão forte isso, que você pode até sentir. O que essa mulher passa? Não, eu acho que é prepotência minha dizer que eu posso sentir, porque eu não consigo sentir. Mas a forma como ela fala, é perceptível que aquilo é muito forte, muito real. Que não tem tempo para acolher, que não tem tempo para... O que é o papel dela ali? O que é o papel da escola na vida desse jovem, dessa criança? Imagino o quanto isso é impactante e é inevitável, né? A gente vê que o ensino público é construído dessa forma, né? As aulas são divididas dessa maneira, as matérias são divididas dessa forma, e uma família com uma condição financeira melhor, pode escolher, olha, a nossa família se identifica mais com uma metodologia Waldorf, eu vou colocar os meus filhos na Waldorf. Não, a gente gosta mais do montessoriano, a gente vai lá. Mas a grande maioria precisa do sistema público de ensino. E aí a gente fica à mercê de como aquela estrutura é desenhada. E os professores passam num concurso e eles não podem necessariamente aplicar o ensino da maneira como que eles pensam. Existe uma grade a ser respeitada. O trabalho de vocês, a finalidade é também para elucidar, né, governos e pessoas que teriam condições de mudar a maneira como as aulas são construídas e o sistema público de ensino é construído? Uma coisa que eu sempre preciso trabalhar em mim dentro do LEPS eu sou um produtor audiovisual que agora trabalha com pesquisa em educação também. Essa chavinha na minha cabeça ainda é um processo sempre, né? Todos os dias eu acordo e quando vou trabalhar eu penso:
eu tô aqui, sou capaz, preciso me reafirmar, porque eu acho que existe ali, não só dentro de mim, mas sempre vai vir alguma voz na nossa mente, dizendo, você entende bem disso? Você sabe? E assim, a resposta é não, cara. Não entendo 100%, mas eu tô ali todos os dias aprendendo e buscando ser melhor do que eu fui ontem. Maravilha. É isso aí. Beleza. É esse o objetivo. E o que eu aprendo lá? Nós queremos ser um espaço, buscamos ser um espaço de evidências científicas, de pesquisa para qualificar um debate nacional. E sim com o objetivo de, após ser um debate qualificado com embasamento, criar políticas públicas para esses professores, sim. E por trás de transformar uma pesquisa, um artigo em um roteiro de audiovisual, tem a grande intenção de trazer maior número de pessoas, democratizando o acesso a essas informações. No meu processo, eu me sinto muito intermediário entre isso. Eu não tenho o repertório de um pesquisador do LEPS, mas eu estou buscando e aprendendo junto com eles. Meu repertório é de audiovisual, mas eu consigo unir essas duas coisas, transformando nesse roteiro. E eu vejo que programas que a gente tem criado lá, Café com LEPS, séries, o próprio documentário, que teve uma repercussão de rodar por vários estados do Brasil e agora tá, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, onde ele tá chegando, ver esse resultado me inclui junto com esse grupo, né? Mas no meu lugar de fala, não é dizer para você como ou de quais formas embasado está sendo feita essas políticas. É muito legal, essa resposta é incrível, que ela mostra exatamente qual é o papel. Munir de informações para que haja um debate e que essas informações não sejam tão técnicas, né? Não sejam números onde só acadêmicos e pesquisadores vão entender do que se trata, mas que essa informação seja palpável e as pessoas consigam entender. E a linguagem audiovisual, né? Isso ajuda muito a acessibilidade, né, dessas informações. E falando em acessibilidade, você disse que o documentário ele foi apresentado em vários lugares, mas eu acho que tem uma página na internet onde ele tem disponível, mas também quem tem acesso a alguns streamings já consegue acessar, né? Então, aonde que as pessoas podem acessar o documentário? A gente tem um site que chama esquecidos.com, só digitar esquecidos.com, é o primeiro site. E lá vai ter não só o link para o documentário, mas vai ter depoimentos de pessoas que dão a opinião pública da educação. Então, que assistiram o documentário, né? A gente tem Veveu, que foi prefeito de Sobral. Tem alguém do Itaú Cultural, acho que também deu opinião. Pessoal a gente teve uma exibição, né, com o pessoal do Itaú Cultural. Então tem uma galera, tem pedagogos, tem coordenadores, gestores, diretores que assistiram e dão a sua opinião. Uma exibição que para mim foi muito importante, que foi na sede do Mídia Ninja, em São Paulo. E o responsável pela parte de comunicação de audiovisual, que coordena o audiovisual do Mídia Ninja, falando sobre o filme, né? Uma pessoa que tem um olhar muito crítico e que tá nos debates de política. Então, para mim é muito importante não só esse, mas todos os depoimentos, né? Mas a gente, como é da área, outra pessoa da área, falando sobre o documentário, a gente fala... Estamos indo bem. Acho que estamos no caminho certo. E me conta um pouco sobre essas exibições, porque acompanhando você, né, nas mídias sociais, deu para ver que nunca é só aperta o play, junta uma galera e vai assistir. Sempre após, existe uma troca de ideias, né? E eu vi você falando, né, em algumas dessas exibições. Como que foi essa experiência para você? A parte mais legal para mim é quando termina o documentário. É engraçado isso, que eu gosto de ver o olhar de quem se identificou com aquele estudante. Sabe, tipo, você se vê naquelas falas, você volta lá atrás e consegue quase que sentir de volta a mesma dor.
E aí depois a gente consegue sentar em roda e falar sobre algo que está acontecendo com muitas informações que a gente viu ali para pensar. Então, para mim, a parte mais importante em ter feito parte desse documentário, que é um documentário de denúncia, é poder, assim como na aldeia indígena, sentar em roda e a gente discutir os nossos problemas como uma sociedade. E aí eu imagino que nesse momento vem aquela satisfação do tipo, todo o meu trabalho tem um processo. Teve o processo, alguém fez um processo de pesquisa, passamos por um processo de roteirização dessa pesquisa para que se tornasse um material audiovisual, tivemos lá o processo de captação, finalizamos o processo de edição, existe esse processo de exibição, mas o projeto não termina por aí, porque as discussões que vêm depois de uma exibição dessa, elas são enriquecedoras e elas continuam gerando mais frutos, mais discussões, que vão gerar mais materiais. É mais ou menos por aí? Sim, aí cada exibição, cada opinião colocada ali, a gente busca fazer um vídeo, um material que vai para o site, né, quando a equipe de audiovisual tá junto. E mesmo quando a gente não tá, eles sempre mandam fotos pra gente, marca nas redes sociais e a gente consegue ver ali um número de pessoas grande acompanhando e dando a sua opinião, falando sobre o documentário, que é isso. O objetivo é esse. O objetivo é esse, está funcionando. As pessoas estão. Porque uma coisa é você criar um material onde as pessoas assistem e falam, ok. Outra coisa é você criar um material que o objetivo é gerar uma discussão, né? Como você mesmo disse, existem vários processos, né, que vão para além do projeto de pesquisa, que até isso se tornar uma política pública, o que mais precisa é ser discutido esse assunto, né? E eu imagino a satisfação de ver essas discussões acontecendo nessas exibições, né? Ainda falando um pouco sobre a sua experiência no documentário, o quanto você viu essas diferenças e como é para você conhecer essas diferenças culturais? Por quê? Eu sei que você gravou depoimentos e que você entrevistou pessoas aqui na região sudeste e no interior de São Paulo. Mas você foi para outros lugares do país, também ouvir outras pessoas e dentro do mesmo país você viu culturas diferentes, né? Agora, eu não estou pedindo a opinião de uma pesquisadora, é a opinião do Maga, que é do audiovisual, mas que viveu essas experiências. Você acha que uma maneira só de pensar a educação serve para o país todo? Dá para colocar numa latinha, assim? Nossa, muito boa a sua pergunta, Ti. Olha, não só a gente precisa perguntar se dá para pensar no país, mas também numa própria sala de aula. Porque a gente tem, dentro de uma sala de aula, normalmente, o Brasil é um país muito desigual, muito desigual. Uma criança que estuda numa escola do mesmo bairro que a outra criança, já vem de casa com uma estrutura muito diferente. Então, às vezes aquela criança que passou na padaria, pegou um pão de queijo, um todinho e foi para aula, tá sentada do lado da criança que não jantou a noite passada. O pai bateu na mãe. Sabe? Então, na mesma sala de aula, a gente já é heterogêneo. Agora, quando a gente vai falar de estados, eu morei 3 meses em Sobral. A cultura é totalmente diferente do Sudeste. No Nordeste, a gente tem uma condição econômica. Peraí, eu vou reformular isso. Quer dizer que a situação lá... Como que é o dado sobre O IDH, IDH? o Índice de Desenvolvimento Humano lá é bem diferente do daqui, né? Mas tem também o valor do salário. Tem um nome, um termo em economia para a gente falar sobre o valor do salário. Tá. Renda familiar, a renda... Eu acho que a renda familiar cabe. Tá, então a gente vai voltar daí.
Então, você morou 3 meses em Sobral. Então, morando 3 meses em Sobral, eu percebi que a renda familiar já é menor, né? Os salários são diferentes do Sudeste. Cada região tem um valor diferente. E as condições, estrutura, né? E isso reflete na escola também. Tem crianças que vão para a escola para se alimentar. Um outro dado importante é o da violência muito diferente. As facções dominam. Então, por exemplo, se você precisa de um serviço de saúde que tem no bairro X e você mora no bairro Y, você não pode ir nesse bairro porque quem cuida é a outra facção. Então, esses conflitos territoriais geram mortes, são extremamente violentos. E a gente tem um trabalho intersetorial que acontece já, nossas pesquisas aí nessa região sobre isso, que, inclusive, eu acho que é algo muito importante para dizer, impediu um jovem que estava armado de cometer algum crime, algum acidente ali dentro da escola, que é o nosso programa que chama Eu Posso Te Ouvir. É um projeto intersetorial que ele trabalha com a escola, com o sistema de saúde, psicólogos, e ele consiste em escutativa e matriciamento. E aí um desses formadores nossos, uma das pessoas que estavam no campo, pôde apaziguar uma situação assim, acolher esse jovem e evitar esse risco, né? Eu não vou trazer o dado de qual município aconteceu isso, mas aconteceu, né, numa região. Não sei se eu posso falar sobre isso. Qualquer coisa a gente, né? Mas qualquer coisa a gente tira essa parte. Tá. Mas a gente estava falando, então, sobre essa sua experiência de ver como uma cultura diferente. A gente estava falando sobre se dá para pensar uma política pública de educação que vai valer para o Brasil todo, ou se a gente precisaria pensar regionalmente, localmente. Então, essa pergunta é de milhões. É uma pergunta de milhões, porque o SUS hoje funciona como um sistema único de saúde. Sim. Então, por que a gente não pensou num sistema único de educação? Será que esse é o caminho? É uma pergunta que existe. Então, será que... Então, esses assuntos me interessam muito, né? Porque, por exemplo, se tratando de saúde, ok, todo ser humano tem questões muito parecidas, assim. Todos nós temos um corpo, todos nós estamos vulneráveis à doença. E tem doença que vale para qualquer pessoa, independente da sua situação econômica, da sua classe social, enfim. A educação, eu sei que em determinadas regiões do país você tem ali um índice maior de uma doença tal, por uma questão de saneamento básico e tal. Mas a educação eu acho tão mais complexo, porque a gente está falando de cultura, e aí a gente está falando de várias coisas que influenciam na educação. Inclusive, se naquela região a gente tem um sistema de saúde um pouco mais empobrecido, já influenciou na educação. Porque se a criança não tem acesso a um dentista ali público, ela vai ter problemas que vão afetar no processo de aprendizagem, né? Então, eu fico imaginando, tipo, quão grande é esse desafio de pensar a educação, um sistema único de educação. Sei lá, quase que impossível. Mas, sobre essa sua experiência no Nordeste, você viu essas questões que você falou da violência, das facções, mas como foi você estar lá em Sobral e ver... você foi nessa escola que teve a nota maior no IDEB? Eu participei de um seminário que eles fazem Muito boa a sua pergunta. A gente tem um seminário lá que é o Seminário da Educação. O que é esse seminário? Várias secretarias vizinhas vão para Sobral para descobrir o segredo de Sobral, você acredita? Eles vão lá, bate na porta do secretário e falam: vim aprender com vocês aqui. O que vocês fazem de diferente aqui? E aí, eles criaram um seminário, porque isso era muito recorrente. E nesse seminário, eles contam a história de Sobral,
da mentalidade, dos materiais. Eu participei desse seminário. E depois fazem um tour pelos aparelhos que tem em Sobral. Tem uma casa de avaliação externa e um outro aparelho que não é comum ter nos outros municípios. Então, eles estão sempre treinando para as avaliações, vão conhecer as escolas, conversam com os secretários, com os gestores da Secretaria de Sobral e trocam ali figurinhas. E eu achei isso o máximo, porque os caras param, né? As outras secretarias param para ouvir a Secretaria de Sobral e para querer aprender. E enche sempre esse seminário. E você que esteve lá e que viu isso mais de perto, tem coisas que são muito diferentes daqui, por exemplo, salário do professor é diferente do daqui, estrutura das escolas, a escola tem, sei lá, ar-condicionado, material didático é o mesmo de todas as outras escolas. Você chegou a ver alguma coisa que te chamou a atenção? Falou, caramba, isso aqui eu não tinha visto numa escola ainda. Eu não posso dizer do salário, mas eu posso dizer da mentalidade, que é algo que está nas nossas pesquisas e nesse novo projeto do documentário de Sobral, que já também é um spoiler, assim. Mentalidade das pessoas que ensinam é um comprometimento de eu não vou dormir enquanto esse aluno não estiver alfabetizado. Uau. Tipo, o professor, durante a pandemia, ir na zona rural, levar livro, levar o dever de casa para o estudante. Esse comprometimento, nesse nível, de tipo, eles tiram do bolso deles para comprar material e fazer material. Visitei umas creches que a professora tinha feito rede para os bebês descansarem na creche. Elas compram as coisas e elas fazem. Elas não ficam em paz enquanto os alunos não estão no desenvolvimento esperado. É uma responsabilidade que elas tomam para elas. E assim, não vou levar isso para um lado extremista, porque... Sim, não pode ser uma regra, não pode ser Não assim. pode ser uma regra, né? Você não tem que fazer além do que te pediram. Não é isso. Não é você... Né, eu não posso dizer sobre a luta dos professores e o quanto se sentem desvalorizados e nem romantizar uma situação dessa. Não é o objetivo. Mas é fato, isso acontece. Mas é fato. Mas eu acho que isso acontece no audiovisual também. A gente, vira e mexe nas nossas conversas, buscamos ver o quanto a gente consegue oferecer além do que foi o combinado. Mas isso não é uma cobrança. Isso é... Ninguém tá cobrando a gente disso, né? Não, eu acho que isso é algo natural. E é isso que eu vi lá. Não senti que foi um sentido assim... em alguns relatos, dessa professora específica que fez a rede, era um prazer que ela estava me contando. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente às vezes vê casos pontuais assim, e até meio distantes, de pessoas que são mais fora da curva assim, e que encaram a profissão como um sacerdócio, como uma missão, e elas realmente investem, elas não dormem porque elas ficam pensando em maneiras melhores de fazer aquilo que elas fazem. Mas parece que lá, como tem muitos casos assim, você sentiu que tem uma liderança que estimula e que incentiva essa dedicação, essa paixão, ou realmente é cada um mesmo, é de cada indivíduo, é de cada professor? Tem 3 vertentes. Tem uma vertente que é política, e eu não sei qual que é a real. Mas tem uma vertente que teve um grupo dos irmãos Gomes, que é o Cid Gomes, o Ivo Gomes, que são irmãos do Ciro Gomes, né? Que eles sempre fizeram parte daquela região ali, e assim que eles entraram no governo, parece que houve uma mudança de chave, de incentivar e de focar na educação. Principalmente nessa área. Principalmente nessa área. A outra vertente é que algumas dessas grandes instituições também levaram pesquisas, levaram recursos, também investiram, né? E tem um lado da classe dos professores, das secretarias também, que tem uma mentalidade diferente, né? Que eu não vou descansar enquanto meu aluno não aprender. Que é um comprometimento que é além. Mas isso também pode ser uma questão cultural. Por quê?
a forma como eles demonstram afeto, como eles se importam é diferente. Como o contato é nos olhos, como se importam e querem acolher. É uma questão. O que eu senti diferente de nós, do Sudeste, assim, se você não for meu amigo, eu não vou te convidar para tomar um café na minha casa. E uma vez, acabou o gás na casa que eu tava, e eu fui na padaria tomar café. E aí eu vi o carro do gás parado na casa de uma senhora aleatória. E você sabe que, tipo, eu puxo assunto com todo mundo. Sim. Aí eu falei, ó, acabou o gás na sua casa também? Lá em casa acabou, tô indo na padaria tomar café. Beleza, fui na padaria. Cheguei na padaria, tinha acabado o gás na padaria. Meu Deus. Voltei, aí a senhora, e aí, tomou café? Eu falei, não, a senhora acredita que acabou o gás na padaria também? Ela falou, não, vem cá, entra aqui, vem tomar um café. Meu, que assustador, né? Caramba. Não, isso não é comum pra nós. Não, ninguém chama ninguém pra dentro de casa. Você nunca viu na vida, Não, sabe? não. Então, esse dia foi muito hilário. É diferente. E é engraçado você falar sobre essa questão cultural, porque eu vivi uma experiência que também me diz dessa diferença de culturas, né? Exemplo, eu fui no Voluntários do Sertão, né? Um grupo de médicos aqui da região que vai sempre pro sertão da Bahia, né? Fazer esse trabalho voluntário, esse mutirão de saúde. E eu fiquei abismado com uma coisa, o quanto as pessoas demonstram a sua fé lá. E é engraçado porque aqui a gente tem acesso a tanta coisa e a gente tem miséria, né? Existe miséria, pessoas que dizem que não tem ninguém. Perto da gente, aqui na nossa cidade, que é uma cidade rica, tem gente passando fome, mas nada se compara ao que a gente vê no sertão da Bahia, no Nordeste. E eu vi as pessoas não só tendo fé, mas expressando essa fé. Ninguém me falou tchau lá. As pessoas falavam, Deus te abençoe. E como que as pessoas... Eu ficava me questionando, né? Como que essas pessoas têm fé se elas têm tanta escassez, né? Porque geralmente a gente tem fé porque a gente tem muito a agradecer, né? E as pessoas às vezes têm falta de muita coisa lá. Isso faz com que elas se apeguem e aí não tinha uma religião específica. Tinha muitos católicos, tinha muitos evangélicos. Não cheguei a conversar com nenhum espírita lá, mas enfim... A questão da religiosidade era muito forte lá, no meio da escassez. E aí você me contando essas histórias, eu fico imaginando que no meio de uma escassez de recursos, no meio de uma escassez, às vezes, de um olhar de um governo federal, existem pessoas que no meio da escassez brotam essa força de vontade e esse desejo de entregar mais do que lhe é pedido, mais do que lhe é pago para fazer. É o que você falou, é cultural. E aí voltamos àquela minha pergunta anterior. Como que a gente pensar numa educação para todo o país se a cultura é muito diferente, né? Então, vamos pensar em professores acolhedores. Será que os professores, sei lá, de Curitiba têm esse mesmo olhar acolhedor? Eu não estou julgando, eu estou dizendo por uma questão cultural mesmo. Tem esse mesmo olhar acolhedor de um professor da região que você foi, lá de Sobral? As pessoas são criadas diferentes e não dá para julgar, né? Não dá para julgar. Eu fico pensando nisso também, sabe? Eu acho que a gente tem essa pergunta no laboratório, a gente não tem essa resposta, né? Daniel, que é o coordenador Hoje ele é o presidente do laboratório, né? Mas ele é um fundador e ele me ensina muito. Nesse sentido da pesquisa também. Não era algo que era familiar para mim. E eu acho que uma das coisas que eu dou mais valor no que ele me ensinou a pergunta é mais importante que a resposta, né? A gente sempre vai buscando as perguntas que elas vão movendo a gente a ficar inquieto, a buscar soluções. Mas a gente segue nessa pergunta de como que a gente pode trazer uma educação mais igual num país tão desigual. Então, como que a gente pode trazer equidade em todos os sentidos, né? A gente vem de culturas diferentes, a gente vem de família com desenvolvimento social e econômico diferente. Como garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades? E não é uma pergunta que você vai ter uma resposta, porque quando eu olho para o Brasil, vou tão longe assim não. Uhum. Quando eu olho ao nosso redor, a gente vê, saindo aqui na esquina, várias pontinhas soltas, vários nós.
E não dá para resgatar todos. Não é uma resposta só. É ter que quebrar e fazer de novo? Não tem Não como. tem como. Então, o que a gente precisa fazer? E eu acho que é isso, assim, que a gente sempre buscou e que eu me conecto com você. O que faz sentido para nós. O nosso melhor naquilo que a gente consegue, né? Assim, não tô falando como pesquisador, tô falando como maga pessoal. Sim. Aqui, como pesquisador, a gente tá buscando Né? sempre... Como ser humano social, né? A gente vive e a gente tem um papel, a gente pode fazer algo, né? E a gente pode fazer algo com a nossa profissão, mas a gente também pode fazer algo com o nosso vizinho, a gente pode fazer algo com um parente nosso, enfim, a gente pode fazer. E essas perguntas também não servem só para ciência, elas servem para minha vida. Eu acho que eu sou meu primeiro laboratório. Quando eu acordo, eu falo, cara, o que eu fiz ontem de que eu não concordo tanto, né? Porque não adianta se eu ficar com chicote, eu não vou andar me batendo, se eu ficar me castigando. Mas eu preciso reconhecer as coisas que eu preciso melhorar e perguntar, o que eu posso fazer de diferente hoje? Seja na edição de um vídeo, seja no tratamento com o estagiário, seja aqui, ou as coisas não saíram como eu queria hoje, no início da gravação aqui. Eu me conheço. Se eu falar com uma pessoa bravo, eu posso falar aquilo que eu não quero. Então, vou me arrepender depois do que eu falei. Eu não vou falar não. Eu vou esperar. Talvez eu não acabe com a guerra entre Israel. Mas você pode não causar uma guerra no seu ambiente de Eu trabalho. posso não causar uma guerra no ambiente de trabalho. Então, o macro, o sistema, ele se equilibra. O macro e o micro. Então, todos os grandes sistemas são formados por microsistemas. E os que eu não tenho controle, eu não tenho Tem controle. controle. Os que eu tenho controle, Eu preciso melhorar e controlar eu melhor. tenho que melhorar. Assim, essa conversa é incrível, e aí você já foi respondendo algo que eu ia perguntar, mas eu acho que tem mais alguma coisinha para a gente explorar nesse assunto, que é o quanto o seu trabalho hoje, a sua trajetória, esse projeto documentário, o quanto que essa experiência profissional impacta na sua vida pessoal. Em tudo, assim. Hoje eu tava conversando com o pessoal, né? Naquele momento que a internet parou. Eu falei, gente, tem muita coisa que não é fácil, tá? Você trabalhar com a educação brasileira não é fácil. Porque você descobre tantas coisas que poderiam ser diferentes, que existem técnicas para ser diferente. Não é só na educação brasileira. É na humanidade, gente. Tipo, e as coisas, elas ultrapassam. E todo dia você tá focado no problema. Por que todo dia você tá focado no problema? Porque você quer melhorar. E não tem como melhorar sem olhar para a ferida. Então, o meu trabalho requer olhar todos os dias para a ferida. E é ler sobre a ferida. Todos os dias eu tenho que acordar cedo. Eu recebo no meu e-mail ali no Google Alerts todas as matérias principais sobre educação. E eu escolho lá a que tem o título mais gritante e vou ler. Então, eu vou enchendo meu coração com aquilo. E não é sempre que eu tô feliz. Às vezes eu fico triste. E eu percebi que hoje, esse trabalho, apesar de realmente não romantizar isso, é o que me move. Então, eu tenho vários amigos que já seguiram o caminho, já hoje estão trabalhando em outra área, passaram pelo laboratório e não estão, porque a ideia inicial era ser estagiários da USP ali, que estão se formando, mestrandos, doutorandos, e aí realmente eles vão e passam. Mas o cargo que eu ocupei lá, o lugar que eu ocupei, era um lugar sênior e fixo. Então eu escolhi ficar, eu escolhi estar. E aí eu vejo essas mudanças e todos os dias lidando com problemas, com questões políticas. Tiago, você sabe que não são. Não são fáceis de digerir. Não são fáceis de digerir questões políticas. E tem questões políticas. E eu imagino que você, com essa experiência profissional, você aprende a olhar para as suas questões também, né? Você falou que vai olhar os problemas da educação todos os dias. E aí a maneira com que você lida com eles, você fala, não, eu também preciso olhar para os meus, eu também preciso lidar com os meus. E dependendo de como eu for agir com os meus aqui, eu posso potencializar o meu problema ao invés de resolvê-lo, de amenizá-lo, né? É muito interessante quando a gente consegue tirar experiências da nossa vida profissional para aprimorar, né, a nossa vida pessoal, né? E aí chega um momento onde a gente não consegue... Eu acho muito difícil achar uma divisão entre vida profissional e pessoal,
É tudo minha vida. É minha vida. É toda a minha vida. Uma coisa que eu costumo me colocar é a questão do olhar, né? Um prisma. Que, assim, realmente, a gente acorda de manhã, tem todos os lados ali. Mas aí eu preciso escolher qual lado eu vou olhar. Qual lado eu vou olhar? Aquele que me dá mais energia pra continuar. Porque realmente o lado mais feio tem pra ali. Mas é um prisma, cara. A decisão tá na sua mão. Escolhe qual lado você vai olhar. Não significa que eu vou deixar de ter consciência sobre todos os lados. É importante ter a consciência para a gente não agir contra aquilo que a gente acredita. Mas também ter a paz no coração de que estou agindo segundo a minha verdade, segundo aquilo que eu acredito, com o meu propósito. O que está no outro não tem como eu controlar. E uma pessoa que eu entrevistei que eu achei maravilhosa, Maria Clotilde, para a próxima série que a gente está produzindo, falou isso. Eu e meu esposo, assim, eu tô ansioso para sair esse episódio dessa série, chama Grandes Nomes da Educação. Porque a Clotilde, ela me deu uma energia muito forte. Ela tem 60 anos só de USP. Uau. E ela disse, Maga, eu e meu esposo, a gente nunca viu a pesquisa e o nosso trabalho como trabalho. Sempre foi algo muito lúdico. Os amigos estavam aqui em casa comendo, e de repente a gente estava no laboratório, e a gente estava viajando o mundo, e ela morou em diversos países. Você entra na casa dela, assim, é um museu. E é uma pessoa que não tem... Ela não mede em compartilhar as informações com você. E aquilo enriquece. Tá com você aqui enriquece. A gente se encontra para um café, enriquece. Então, tem coisas que sugam energia, mas tem coisas que abastecem, motiva. E é esse lado do prisma que eu quero olhar. E acho que, resumindo um pouco dessa parte que você disse agora, dessa sua resposta, é o famoso, se os seus olhos forem bons... Todo o seu corpo será luz. É por aí. Ou seja, é um princípio que, se a gente coloca ele ativamente na nossa vida, as coisas começam a discorrer de uma maneira diferente. E a vida se torna melhor, né? Quando a gente entende esses princípios e a gente aprende a colocá-los em prática ao nosso favor. Eu vejo você fazendo isso. Eu sou muito feliz de te receber aqui para essa conversa e conhecer histórias que às vezes nos nossos cafés eu não consigo ouvir, né? Porque não dá tempo. É um cafezinho de 3, 4 horas, mas é um cafezinho de 3, 4 horas que não dá para contar tudo isso, né? Então, receber você aqui hoje para ouvir essa história, para ouvir mais detalhes sobre o documentário, para saber desses projetos novos, né, dos novos trabalhos e mais da sua história, é um prazer imenso. E as pessoas que te ouvem e que te assistem aqui e que quiserem te acompanhar e saber mais da sua vida, da sua história, te encontram como nas mídias sociais? Então, cara, eu tô num... Off. Eu tô no momento refletindo bastante sobre qual caminho seguir aí nas redes sociais, né? Parece que a gente criou um avatar mesmo. E eu não sei se eu consigo transmitir tudo o que eu gostaria, ou o que eu realmente sou, enfim. Mas no LinkedIn você tá? LinkedIn eu tô. Mas o LinkedIn é um bom lugar para as pessoas te É acompanhar. Maga Silva, e lá é coisas mais profissionais, mas eu vou deixar o próprio Instagram de audiovisual, que eu acho que é algo que eu quero alimentar mais, que é Maga Audiovisual. E é onde eu vou colocar as produções, já tenho feito mais isso. E quem quiser saber mais sobre o LAPS, A gente tem o site www.lapsusp.com e a gente tá de cara nova, reformulando, mudando as identidades aí. Uau, Essa semana aí o site tá no ar. show. Magá, maravilhoso trocar essa ideia com você, muito bom. Eu não só espero, como eu quero te receber aqui muito em breve com a sua galera, com a sua turma. Eu quero ouvir você e que você possa trazer esses especialistas para a gente bater esse papo aqui também. Topa? É uma honra para mim estar aqui. É uma coisa que eu acho importante, eu sempre digo, a gente colhe aquilo que a gente plantou, né? E quanto mais a gente agradece, mais motivos a gente vai ter para agradecer. E em 2012 você me levou para a primeira gravação, né, com a T3i para gravar o programa político do Raul. Foi. E isso ali foi meu primeiro contato com uma câmera, com audiovisual. Então, você como mentor, como
alguém que me apresentou esse caminho faz parte de todas essas vitórias. E eu quero te agradecer por me receber, por estar sempre na minha trajetória, por acreditar em mim e por permitir também que eu faça parte dos seus sonhos, dos seus planos e acredite em você também. Estou muito feliz de estar na sua casa nova. É inevitável ficar emocionado, né, de ouvir isso. Você falou 2012, na minha cabeça eu não sou tão bom de conta, mas eu já fiz essa conta aqui, são mais de 11 anos, se for ver, né, dessa experiência. A sua história, quando eu olho para a sua história, quando eu olho para a sua vida, tudo faz sentido para mim. Eu falo, não, vale a pena acreditar nas pessoas, investir nas pessoas, vale a pena transmitir aquilo que me deram, também sem eu pedir, sem eu merecer, sem eu ter recursos. Pessoas investiram em mim, por que não investir em outras pessoas para que elas tenham a possibilidade de ter uma história e um caminho diferente? Eu sou feliz demais pelo caminho que você está seguindo. É muito bom te ouvir. Como eu te disse, às vezes a gente se escreve um para o outro, né? Mas te ouvir é muito importante. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Gratidão. Gente, é isso. Depois do Magá aqui quase me fazer chorar, a gente vai encerrar por aqui, mas ele deixou aqui os canais para vocês acompanharem as pesquisas do LEPS e os trabalhos que eles realizam. E quiser encontrar o Magá, você já sabe, né? Tá lá no LinkedIn e também em perfis profissionais aí que vocês estão vendo na tela. Beijão, até o próximo Princípio Ativo. Tchau, tchau.